ao Jorge Líbano Monteiro. Queria agradecer também à Sofia Salgado, que foi, digamos assim, aqui o elo para a ligação para este evento. Naturalmente estou contente por ter aqui a companhia do Miguel e cumprimento, portanto, todos os participantes. Eu farei uma intervenção, primeiro, organizada em considerações gerais, farei algumas considerações gerais e depois abordarei 3 pontos essenciais. Enfim, são naturalmente essenciais, mas podem ser abordados sob múltiplas perspectivas, e esses 3 pontos serão, enfim, alguns comentários sobre vantagens e desvantagens do trabalho remoto. Depois discutirei um bocadinho as questões relacionadas com a produtividade e o desempenho dos trabalhadores remotos. E, por último, enfim, dedicarei algum tempo a lançar algumas pistas sobre os desafios que daqui resultam para líderes e para as organizações. Primeiro, então, as considerações de natureza genérica ou geral, se quiser. Creio que é fundamental que compreendamos o seguinte: os desafios do trabalho remoto em tempo de pandemia não são equivalentes aos desafios do trabalho remoto em tempos ditos normais. Ou seja, aquilo que estamos a fazer agora, que temos experimentado agora, não é necessariamente transponível para aquilo que possamos vir a experimentar em tempos normais. Por outro lado, os desafios também são diferentes consoante o regime de teletrabalho que é implementado. Ou seja, não é indiferente que estejamos todos em teletrabalho, que estejam apenas alguns em teletrabalho, ou que estejamos todos em modelo híbrido. Ou seja, todos nós temos alguns dias na organização e outros dias em trabalho remoto. Um segundo ponto ainda relacionado com estas considerações gerais é o seguinte: as pessoas como nós que discutem o teletrabalho são aquelas que têm possibilidades de realizar teletrabalho. Portanto, nós exercemos funções compagináveis com teletrabalho. Mas há uma percentagem muito significativa de pessoas que não têm funções, não exercem funções compagináveis com o teletrabalho. E, se me permitem, eu creio que é fundamental que não nos esqueçamos também dessas pessoas. Um terceiro ponto ainda relacionado com considerações gerais. Eu creio que é arriscado antecipar com precisão as tendências. O que é que vai acontecer ou não é extraordinariamente incerto. Enfim, eu usarei este exemplo muito simples, que é óbvio, naturalmente. Em janeiro ou fevereiro de 2020, nenhum de nós ocorreria aquilo que veio a ocorrer. Portanto, nós, neste momento, a ideia com que eu fico é que estamos quase todos com muitas certezas sobre aquilo que vai acontecer. E eu não estaria tão certo quanto isso. Por outro lado, nós partimos do princípio de que o sistema de comunicações continuará a funcionar e que toda a infraestrutura vai funcionar. Eu, às vezes, pergunto-me o que é que acontecerá se, porventura, esta infraestrutura experimentar algum problema. O que é que acontece? Ou seja, porventura, aquilo que temos hoje por garantido não pode ser assim tão garantido. Então, o que é que me parece importante? É que nós planeemos, este é um trabalho, é um tema que temos trabalhado, eu e o Miguel, mais até o Miguel. É fundamental, talvez, que planeemos, mas estejamos disponíveis para improvisar. É fundamental que, porventura, testemos metodologias, testemos fórmulas, mas estejamos preparados para depois fazermos adaptação. Digamos que estas são as considerações gerais que eu faria neste momento. Relativamente ao meu primeiro ponto, especificamente relacionado com o trabalho remoto, vantagens e desvantagens. Enfim, eu vou fazer comentários porventura banais, mas é importante que compreendamos, creio eu, algumas coisas. Naturalmente, o teletrabalho tem algumas vantagens, designadamente para as empresas. Naturalmente, há inúmeras para as empresas, para a sociedade, para os próprios trabalhadores, para os colaboradores, para os empregados. Eu focalizar-me fundamentalmente nas vantagens para a empresa. Uma delas é que o teletrabalho, este formato, trabalho remoto, permite contratar pessoas à escala global. Naturalmente, também é provável que as empresas incorram em menos custos com instalações. E é provável também que o engagement dos trabalhadores se desenvolva, seja promovido,
designadamente por via da flexibilidade geográfica e da flexibilidade temporal que daqui possa resultar. Naturalmente, depois há muitos outros aspectos positivos ou potencialmente positivos associados ao trabalho remoto, mas eu sublinharia fundamentalmente estes aspectos. Mas depois há riscos, há problemas, há desvantagens. E eu gostaria de sublinhar o seguinte: os locais de trabalho físicos, são críticos para a nossa natureza. Nós somos seres com várias dimensões, mas somos também seres biológicos. Portanto, a participação em atividades em contexto, digamos, numa lógica presencial, é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. O trabalho nas instalações das organizações é crítico para a inovação, por via dos encontros inesperados, por via das interações fluidas. É sabido que isto tem consequências para a inovação, para a nossa criatividade e para a inovação. Por outro lado, a possibilidade de trabalhar num espaço físico proporciona um sentido de propósito comum. Também veicula e reforça a cultura da organização. Também é energizador, até do ponto de vista biológico e hormonal. Nós precisamos de estar com os outros, tocar os outros, falar diretamente com os outros, para nos sentirmos energizados. Por outro lado, trabalhar em contexto, trabalhar nas instalações da organização, é uma forma de estimular também o nosso cérebro, por via da diversidade de experiências e de estímulos a que somos submetidos. Algo que, como compreenderão, não ocorre, pelo menos com tanta densidade, com tanta intensidade, em contexto de trabalho remoto. Trabalhar nas instalações da empresa também promove o movimento físico, a atividade física. E daqui decorrem efeitos positivos, por exemplo, ao nível da estimulação do nosso cérebro. Portanto, há daqui efeitos para o modo como funciona a nossa memória, para os processos mentais. Por exemplo, é mais fácil relembrar conversas, relembrar ideias, quando nós as associamos, digamos, a marcadores da envolvente. E esses marcadores são mais prováveis, são mais plausíveis em contexto, digamos, físico, do que em contexto virtual. Por outro lado, o trabalho nas instalações das empresas, das organizações, facilita a expressão da empatia, da confiança, encoraja a confiança, promove o capital social. Ou seja, não devemos, digamos, descurar aquilo que perdemos quando não temos possibilidades de trabalhar em ambientes, nas instalações das nossas organizações. Portanto, o teletrabalho, o trabalho remoto, incorpora diversas desvantagens. Por exemplo, há mais dificuldades de comunicação. Sabemos que os fluxos de comunicação são empobrecidos. As dificuldades de comunicação síncrona são naturalmente maiores, sobretudo quando os trabalhadores estão em geografias diferentes. Desenvolvemos menos aquilo que se chamam os weak ties, os laços fracos, que são laços com pessoas que não fazem parte da nossa rede de relações, mas que, por via deles, temos acesso a informação e ideias que de outra maneira não teríamos. Também sabemos que a partilha de conhecimento é porventura menos provável, desenvolve-se menos o espírito de camaradagem. Há uma dificuldade associada, por exemplo, com a socialização dos novos membros, que é um problema que por vezes é descurado. Torna-se muito mais difícil avaliar desempenhos dos liderados, dos empregados. Levantam-se depois questões relacionadas com a diferença entre os que estão em modo de trabalho remoto e os outros. Daí a expressão, enfim, longe da vista, enfim, longe do coração, que aplicada a este contexto significa que muitas vezes os trabalhadores em trabalho remoto, em modo remoto, acabam por se sentir prejudicados e por vezes são, em termos, por exemplo, de promoção na carreira, em termos de avaliação do desempenho. É também mais difícil aos líderes, digamos, compreender o estado emocional em que se encontram os membros da equipa. Naturalmente, depois há também questões relacionadas com a segurança dos dados, a confidencialidade da informação. Essa não é propriamente a minha especialidade, mas não podemos nunca deixar de tê-los em atenção. Segundo ponto, discute-se muito se os
as pessoas em trabalho remoto são mais produtivas ou menos produtivas do que as pessoas que estão em modo presencial. Se me permitem a expressão, há resultados para todos os gostos. O que é que nós temos que considerar? Primeiro, estamos a falar de desempenho individual ou desempenho coletivo. Estamos a falar de desempenho coletivo. O trabalho remoto pode incorporar dificuldades, porque essas interações, a cooperação, a colaboração é mais difícil. É importante também considerarmos que tipo de trabalho é que temos em mente. Estamos a falar de trabalho criativo, estamos a falar de trabalho rotineiro, estamos a falar de trabalho cognitivo, estamos a falar de trabalho relacional. Diferentes tipos de trabalho, diferentes tipos de outcomes, os resultados não são os mesmos para diferentes dimensões do desempenho. Sabemos, por exemplo, há alguns indicadores de que trabalho criativo é dificultado pelo modo remoto. Depois, a produtividade e o desempenho em contexto de trabalho remoto é afetado por muitos fatores. Por exemplo, as pessoas têm experiência prévia em trabalho remoto ou não? Ao que parece, quem tem experiência prévia tem mais possibilidades de manter ou elevar o desempenho do que as pessoas que não têm experiência prévia. Depois, é importante considerar enfim, eu estou a dizer-vos porventura banalidades, mas creio que é importante que reflitamos um bocadinho sobre elas. É importante considerar, esta questão do desempenho é muito afetada, obviamente, pelas condições que as pessoas têm em casa. Condições de natureza física, mas também condições de natureza familiar. Naturalmente que o desempenho depende também fortemente, já agora, não é indiferente, segundo alguns dados, não é indiferente que o trabalho remoto seja imposto ou seja uma consequência da escolha da pessoa. Quando é fruto da escolha da pessoa, ao que parece, o efeito sobre o desempenho é maior. Deixem-me dizer-vos também, eu tenho estado a ler bastante nestes últimos tempos sobre a matéria, e os dados mostram isto, ou alguns dados sugerem isto. Há algumas pessoas que optam pelo trabalho remoto, mais tarde vêm a arrepender-se e voltam a optar e revelam preferência pelo trabalho presencial. E o inverso também pode ocorrer. Portanto, há aqui muitas nuances, há muitas particularidades e é muito arriscado, parece-me problemático fazer generalizações. Depois, naturalmente, que o desempenho, a produtividade do teletrabalhador, da pessoa em trabalho remoto, depende muito do comportamento de quem lidera e do comportamento da organização. E eu passava então para o terceiro ponto com algumas dicas, alguns aspectos que me parecem importantes. Primeiro ponto. Já agora eu resumiria isto em 4 aspectos. Este é o meu terceiro ponto. O que é que os líderes e as organizações podem fazer? Eu tenho aqui uma série de pontos que categorizaria em 4 macropontos. É importante desenvolver laços, é importante criar estrutura e criar ordem e criar disciplina, ao mesmo tempo que se fomenta a liberdade e a autonomia. Ou seja, não podemos criar excesso de estrutura, mas também não podemos criar excesso de liberdade. Portanto, esta combinação de estrutura e liberdade e autonomia parece-me fundamental. E, por último, empoderar e reconhecer as pessoas. Então, alguns aspectos particulares que me parecem importantes. É importante clarificar o propósito da equipa. É importante clarificar expectativas. É importante explicar às pessoas o que delas se espera e é importante envolver as pessoas. Se possível, é importante avaliar desempenho com base em resultados. É importante criar ambientes de segurança psicológica. O que é que eu quero dizer com isto? É importante que as pessoas sintam que possam questionar, discordar, apresentar ideias críticas, partilhar sentimentos e experiências pessoais. É importante que as pessoas sintam que há contexto favorável ao risco. É importante que o líder faculte feedback regular a quem está em trabalho remoto. É importante dar apoio, facultar apoio social. É importante que as lideranças mostrem que estão disponíveis para apoiar as pessoas em momentos críticos. É importante celebrar sucessos. É importante aplicar surveys regulares para, digamos, tomar o pulso à equipa.
É importante promover relacionamentos verticais, one-to-one, portanto, entre o líder e cada membro da equipa, mas é importante também promover relacionamentos entre os membros da equipa. Porque muitas vezes o líder preocupa-se com a relação vertical com cada membro da equipa, mas quando a equipa é verdadeiramente uma equipa, é fundamental também promover os relacionamentos entre os membros da equipa. É importante ajudar os empregados a definir fronteiras. Por exemplo, através da identificação de espaços dedicados. É importante que essas fronteiras também sejam definidas ao nível, no que diz respeito ao tempo dedicado ao trabalho versus não trabalho. É muito importante conceder especial atenção aos novos empregados. Por exemplo, requerendo que eles disponham de tempo significativo nas próprias instalações da empresa, se isso for possível. E é, porventura, importante facultar-lhes a ajuda de um mentor, de um tutor ou de um coach. É importante, eu queria sublinhar isto, é importante também tangibilizar a relação. O que é que eu quero dizer com isto? O que algumas organizações fazem, por exemplo, é enviar para casa das pessoas alguns objetos. Imaginem bonés, pins, t-shirts. Enviar algo tangível, material, no dia do aniversário, por exemplo. É importante criar repositórios de informação e de documentação, de modo que todos possam, digamos, partilhar e aceder a essa informação. É importante criar encontros regulares. Estou a falar das pessoas que são exclusivamente trabalhadores remotos. Algumas empresas o que fazem, por exemplo, é uma vez por mês requerem que as pessoas venham às instalações da organização. É claro que os desafios são maiores quando as pessoas estão geograficamente muito dispersas. Estava a ler ontem um caso de uma empresa norte-americana que todos os anos paga uma viagem, alojamento, deslocações e refeições às pessoas para que, vindas de vários países, se reúnam presencialmente num mesmo espaço. Dito isto, há de facto muitos outros aspectos a sublinhar, mas eu ficava-me por aqui. Porventura já estou a ocupar demasiado do vosso tempo e também não queria de modo nenhum deixar de escutar o Miguel. E, portanto, se vos parecer bem, passávamos à intervenção do Miguel. Muito bem, então, com a permissão do João e do Jorge, eu queria começar por agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui nesta sessão com todos vós e reencontrar o Arménio, com quem eu trabalho há muitos anos, mas que já não vejo há bastante tempo também. Eu vou tentar ser relativamente rápido para deixar espaço no final para responder às questões, que acho que pode ser interessante este debate. Eu combinei com o Arménio o formato, mas não os conteúdos, o que significa que aqui e ali vou tocar pontos que ele já referiu, e vou começar precisamente por um dos pontos que o Arménio apontou. Portanto, tudo isto que nós estamos a fazer neste momento depende de muita coisa, inclusive das condições que temos em casa, e apesar de eu ter aqui o fundo, que é o da minha escola, eu na verdade estou em casa. Eu habituei-me com a pandemia a vir trabalhar para a Cave, porque a Cave é o único sítio onde o meu cão não vinha, ele tinha medo de vir para a Cave, mas entretanto eu passo tempo na Cave que o cão aprendeu que é um lugar onde também pode estar, o que significa que se de repente ouvirem um cão ladrar é porque alguém veio entregar alguma coisa e ele respondeu. Espero que isso não aconteça, porque a hora do almoço normalmente não acontece, mas já sabem que será esse o caso. É uma das características do trabalho remoto. O Arménio também disse que neste momento parece que todos temos muitas certezas sobre o futuro que aí vem. Eu julgo que foi o Peter Drucker que um dia disse que é tão difícil prever o futuro que ele preferia prever o passado, e eu vou aprendendo com ele, vou seguir o exemplo e vou voltar até a meados dos anos 90. E o que é que aconteceu nesta altura? Eu comecei a minha tese de doutoramento em 94, por aí, em Tilburg, na Holanda, e uma das coisas que me recordo é que um dos meus colegas da faculdade nessa altura estava a estudar o tema do teletrabalho, e portanto nessa altura a ideia é que nós iríamos um dia todos usar o teletrabalho por várias razões, porque a tecnologia o permitia,
porque era melhor por uma série de razões, evitávamos os congestionamentos do trânsito, etc. E o que nós sabemos é que se estivermos a falar de, eu julgo que seria por aí 94, 95, portanto, reparem o que é que não aconteceu entre 95 e 2019. E o que é interessante é que, de repente, tudo aquilo que não aconteceu passou a acontecer. Deixem-me já agora só aqui deixar uma nota. Na verdade, eu estou a dizer que não aconteceu, mas isto não é bem assim. Portanto, eu quando no meio dos desconfinamentos na primavera passada, quando voltámos a dar aulas presenciais, eu lembro-me que um pequeno grupo de alunos do nosso MBA dizia que isto já era a vida normal deles. Portanto, de facto, já havia pessoas que trabalhavam neste regime, mas a verdade é que para a maior parte de nós o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho remoto não era uma realidade. Aquilo que eu acho que é mais interessante, o que aconteceu neste último ano, é que basicamente todos temos estado a viver um experimento massivo com trabalho remoto. E aprendemos todos um conjunto de coisas. Aprendemos que o trabalho remoto tem vantagens e, tal como o Arménio dizia, tem desvantagens. E, portanto, aquilo que eu aqui vou fazer é falar de, no fundo, 6 lições, se quiserem, que eu próprio fui aprendendo ao longo destes meses e que talvez nos possam ajudar a pensar não só o presente, mas sobretudo o futuro. Antes dessas 6 lições, deixem-me só partilhar a seguinte nota. Aqui há uns meses foi publicado um artigo que eu acho que é um artigo interessante. O autor é um senhor chamado Paul Gonçalves escrito com S, portanto é um americano, provavelmente de origem portuguesa, e aquilo que o Paul Gonçalves estudou foi a adoção de políticas de flex time, ou de horários flexíveis, numa empresa nos Estados Unidos. E o que ele concluiu foi que, apesar de a organização formalmente ter adotado esta política, ela nunca chegou a ser usada pelas pessoas. Por uma razão muito simples, tal como o Arménio dizia, tudo isto depende criticamente das lideranças que temos. E aquilo que acontece nesta organização particular é que, apesar de todo um discurso favorável a práticas de horários flexíveis, etc., toda a gente percebeu que, tal como o Arménio dizia, longe de vista, longe do coração, e portanto era mais prudente continuar a trabalhar à antiga. Entretanto, por razões que não tinham nada a ver com isto, a mesma empresa, passado um par de anos, resolveu redesenhar a maneira como os seus escritórios funcionavam. E aquilo que eles fizeram foi passar a usar uma lógica de open space, na qual ninguém tem um gabinete pessoal e, portanto, as pessoas, no fundo, sentam-se onde houver lugar. E porque, por vezes, todos precisamos de um espaço um pouco mais privado para ter uma reunião, para ter um telefonema, etc., eles complementaram esta política de open space com alguns gabinetes mais privados que não ficavam necessariamente nos mesmos pisos onde as pessoas estavam a trabalhar a maior parte do tempo. O que significa que, a partir desta altura, as pessoas sentiam que estavam menos sob a observação do chefe, porque o chefe não sabia onde é que a pessoa estava de facto, podia estar a ter uma reunião num piso diferente. Eles fizeram isto por razões que tinham a ver com o preço do imobiliário na zona onde a empresa trabalhava nos Estados Unidos. E aquilo que acontece é que esta segunda mudança, ou seja, a adoção de uma nova lógica de utilização física do espaço, permitiu, imaginem, implementar a tal lógica de horário flexível. O que significa que muitas vezes os obstáculos que nós temos à adoção deste tipo de lógicas mais de trabalho flexível, trabalho remoto, etc., não são tanto tecnológicas ou materiais, têm sobretudo a ver com a maneira como nós trabalhamos juntos. E isto leva-me ao conjunto de pontos que eu aqui queria partilhar convosco, que têm como objetivo ajudar-nos eventualmente a pensar naquilo que queremos para o período pós-pandemia. O meu ponto, tal como disse antes, é que, e isso é sabido, historicamente, estes grandes eventos que alteram o mundo deixam sementes de mudança que depois vêm a frutificar mais à frente, e há quem defenda, por exemplo, que a difusão do comércio eletrónico foi altamente beneficiada pela pandemia de SARS na China e que a partir daí, criado o hábito, as pessoas continuaram a manter esse hábito mesmo quando podiam voltar aos seus hábitos de consumo normal. Eu suspeito que aquilo que nós estamos a ver agora pode ter um efeito equivalente em termos da maneira como nós vamos organizar o trabalho depois da pandemia. Portanto, como digo, eu tenho aqui 6 pontos. O primeiro ponto é que parece-me que um número de organizações nesta altura está já a imaginar um futuro de trabalho híbrido.
O trabalho híbrido, no fundo, não é muito diferente daquilo que o Arménio já referiu. Portanto, a ideia é que uma parte do nosso trabalho será feita no escritório, uma parte do trabalho será feita em casa ou noutro sítio qualquer. Portanto, a ideia do trabalhar a partir de casa já existia, é conhecida. Há um conceito que tem sido mais falado nestes últimos tempos, que é o working from anywhere, o que significa que eu, no limite, nem sequer tenho de estar em casa, posso estar num sítio qualquer a trabalhar, e, portanto, há empresas que estão neste momento já a adotar esse tipo de lógica, o que significa que é possível, por exemplo, que a minha empresa no futuro me permita ter um determinado período de tempo passado fora do local de trabalho. Posso estar em casa, posso estar fora, posso, no fundo, estar onde me apetecer, sendo que um desenvolvimento que algumas empresas também já estão a adotar, incluindo em Portugal, é pensar na ideia da semana dos 4 dias. Ou seja, temos uma semana de trabalho de 4 dias, sendo que há 3 dias que podem não ser de trabalho. Portanto, como saberão, há multinacionais que já têm esta prática adotada em determinadas partes do mundo. Este assunto começou também a aparecer em Portugal. Os desafios que aqui se colocam é de saber o que é que significa isso da semana de 4 dias. A ideia é que os objetivos até podem ser os mesmos em termos de desempenho, mas eu posso organizar a minha vida para eventualmente alcançar esses objetivos de uma forma mais concentrada e o resto da semana faço um regime um pouco diferente. Aquilo que me parece claro, todavia, é que depois de passarmos por esta experiência e depois de percebermos que não precisamos ser controlados de uma forma tão próxima como éramos no passado, esta ideia de que o futuro do trabalho poderá ser mais híbrido, acho que é uma ideia que eventualmente terá vindo para ficar em algumas organizações. Isto leva-me ao meu segundo ponto, que tem a ver com a necessidade de clarificar, quanto antes, e se quisermos avançar nesta direção, regras para trabalho síncrono e assíncrono. Isto por uma razão muito simples, porque aquilo que nos pode parecer em papel interessante, nomeadamente a semana dos 4 dias e a possibilidade de trabalhar a partir de qualquer lado, pode, por um lado, originar maior liberdade individual, mas por outro lado também pode significar que eu estou sempre a trabalhar. Ou seja, na medida em que eu sou, de alguma forma, responsável pelo meu tempo, isso pode gerar a percepção de que estamos todos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo que a semana seja formalmente 4 dias. O que significa que, e tal como o Arménio dizia, há aqui oportunidades interessantes. Eu posso contratar pessoas em diferentes partes do país ou até do mundo, mas é importante perceber que, apesar de, eventualmente, eu estar a trabalhar em partes diferentes do país, tem de haver momentos em que temos de estar disponíveis para trabalhar em conjunto, porque um atributo crítico das organizações de conhecimento intensivas é que o nosso trabalho depende criticamente dos inputs, das contribuições dos outros e, portanto, tem de haver momentos em que, apesar de podermos estar onde nos apetecer, temos de estar disponíveis para trabalhar com os outros, para ter reuniões, para discutir projetos, etc. Aquilo que me parece importante é, no fundo, definir quais é que são as regras que distribuem o trabalho síncrono e assíncrono, de modo a que todos saibamos quais são os momentos em que temos de estar disponíveis, mas quais são os momentos em que não é expectável que estejamos disponíveis, por exemplo, para atender um telefonema ou participar numa reunião, nomeadamente porque as regras podem ter mudado. Eu julgo que este aspecto é particularmente crítico na medida em que algumas organizações ou empresas com que tenho trabalhado passaram a fazer aquilo que o Arménio dizia, que é nomeadamente contratar pessoas a distâncias que não lhes permitem ir ao escritório todos os dias. Portanto, isto não é algo que se aplica apenas ao tempo da pandemia, porque, como é evidente, quem trabalha a 200 ou 300 km da empresa durante a pandemia não poderá ir ao escritório todos os dias depois da pandemia. E, portanto, eu julgo que tem-se falado da questão legal, mas há outras que têm a ver, no fundo, com a definição de expectativas mútuas, o que é que nós podemos esperar uns dos outros se o trabalho se tornar genuinamente híbrido. O meu terceiro ponto tem a ver com aquilo que o Arménio também referiu, que é a necessidade de criar momentos de partilha e de reconhecimento ou de consideração pessoal. Portanto, uma das coisas importantes no trabalho e que não é estritamente material é o facto de o trabalho nos permitir satisfazer um conjunto de necessidades pessoais, nomeadamente afiliativas, etc. Isso acaba eventualmente por se perder. E aquilo que pode ser interessante para muitas pessoas, nomeadamente, que é a possibilidade de trabalhar a partir de casa, num espaço confortável com a família, para outras pessoas pode ser, na verdade, um motivo para ficar isolado e sozinho. E, portanto, temos aqui um problema que é necessário resolver e, portanto, a questão é o que é que se pode fazer para, no fundo, para ajustar esta nova maneira de trabalhar às pessoas. E, portanto,
eu diria que isto exige provavelmente um conjunto de soluções criativas e diferenciadas, tendo em conta as pessoas e as organizações. O Arménio já mencionou, por exemplo, entregar um presente no dia de aniversário da pessoa, nem que seja a t-shirt da empresa ou qualquer coisa do género, mas um dos casos que eu acho mais interessantes e que testemunhei durante este período foi o de uma empresa que, quando as suas equipas alcançavam de uma forma até superior às expectativas o resultado numa determinada semana, estamos a falar de empresas tecnológicas, portanto a empresa de surpresa, e portanto sem aviso, fazia entregar em casa dos membros desta equipa um bolo. Não era um bolo de aniversário, era só um bolo no fundo, para reconhecer e para agradecer o esforço que as pessoas tinham feito nesta semana. Como vocês imaginam, receber em casa um bolo de uma empresa que dá para a família toda, portanto é interessante não só para a pessoa que recebe, que fica satisfeita e orgulhosa por trabalhar numa empresa que tem esse tipo de atitudes, mas acho que é algo que é interessante para todos os outros membros da família. Eu acho que este tipo de iniciativas são particularmente importantes em momentos como este, porque no fundo vincula a tal presença da pessoa à organização. Naturalmente, quem já o fazia antes, provavelmente continua a fazê-lo melhor, quem não fazia antes, se calhar continua a não fazer, mas estes sinais de partilha e de consideração acho que são importantes no momento em que estamos separados. Outras possibilidades talvez mais informais e mais nascidas das pessoas ainda da organização também são importantes. Eu tenho colegas na faculdade, em alguns departamentos administrativos, que começaram a fazer uma coisa que me parece uma solução boa e que no fundo, ajuda a resolver estes problemas da separação, que é pessoas que vivem sozinhas, nomeadamente por causa... São pessoas jovens que ainda não têm uma família, mas já vivem de forma autónoma, começaram a fazer uma coisa que é interessante, que estão a trabalhar cada uma no seu trabalho com o computador ligado, mas estão em regime de Zoom ou Teams ou o que for, com outra pessoa que está a trabalhar ao lado, ou seja, cada um está a fazer o seu trabalho, mas de vez em quando, se quiser falar com outra pessoa, ela está ali disponível à mão. É como se tivesse um secretário ao lado, sendo que neste caso a secretária ao lado é cada um em sua casa. E portanto o que as pessoas dizem é que isto ajuda a mitigar esta ideia de solidão. E, portanto, recapitulando rapidamente, caminharemos eventualmente para um trabalho mais híbrido. É importante clarificar regras de trabalho, regimes síncrono e assíncrono. É importante, quando estivermos em regimes de trabalho assíncrono, não deixar de dar estes momentos de companhia ou de consideração pelos outros. E o meu quarto ponto, o Arménio também já o referiu, tem a ver com o facto de, mesmo que no futuro algumas organizações queiram continuar a trabalhar sobretudo digitalmente, é importante encontrar momentos em que as pessoas se juntam para atividades que não são necessariamente apenas ocupacionais ou laborais, mas que são também sociais. Aquilo que nós podemos aprender com as empresas que já fazem isto há mais tempo, nomeadamente com empresas como a GitHub, é que eles definiram regras que dizem que quando uma reunião é virtual para todos, mesmo para aqueles que se encontram no mesmo espaço físico, quando há momentos de convívio social. Então juntamos todas as pessoas para que elas possam estar juntas. O que é interessante em relação à primeira regra é que o que eles dizem é que, mesmo que, por exemplo, eu e o Arménio estejamos na mesma localização física e o Jorge e o João estão noutra, quando nós fazemos a reunião, mesmo que eu e o Arménio estejamos juntos, não ficamos na mesma sala. Cada um vai para a sua sala, que é para estarmos todos perante a mesma regra, porque era como o Arménio dizia. Portanto, é possível que as pessoas que estão à distância sintam que, no fundo, há ali uma situação que é diferenciada em relação a colegas que estão mais próximos. Isto leva-me ao meu quinto ponto, que é o facto de isto trazer novas exigências em termos de liderança e de gestão de desempenho. Os processos de gestão de desempenho são, em geral, muito sensíveis a pequenos sinais de disponibilidade e de cidadania organizacional. Foram preparados para isso, não funcionam necessariamente em regimes como aquele que estamos a viver agora, o que significa que a definição de expectativas, a clarificação de objetivos, as regras de coaching provavelmente são mais exigentes neste momento porque como digo, a capacidade para eu avaliar o desempenho das pessoas com base na disponibilidade, no espírito de equipa, etc., foi tudo alterado. E, portanto, eu suspeito que as regras que funcionavam bem em momentos anteriores provavelmente agora funcionarão menos bem. E terminaria com o último ponto, porque senão ficamos com muito pouco tempo para o nosso debate,
com uma ideia que também começa a transparecer e que eu acho que pode ser aproveitada de formas criativas, que é a seguinte. Foi publicado nesta última Harvard Business Review um artigo por uma professora da Universidade de Nova Iorque, Anne-Laure Fayard, e um par de colegas, um artigo que discute uma ideia interessante. O que eles dizem é que o escritório vai deixar de ser, em alguns casos, um workplace, portanto um local de trabalho, e vai passar a ser um culture space, ou seja, um local onde nós nos encontramos para cimentar a cultura da organização. O que significa que é possível reinventar o escritório à luz desta nova lógica. Portanto, o escritório é menos o sítio onde eu vou fazer o meu trabalho rotineiro, pessoal, que não exige grande colaboração, e é mais o sítio onde eu vou encontrar-me com os meus colegas para discutir ideias novas, projetos novos, etc. O que significa que, se isto for verdade, o próprio desenho do escritório vai ter de ser diferente. Há empresas, nomeadamente do setor imobiliário, que já estão a preparar este tipo de lógicas. No fundo, podemos aprender um pouco com os espaços de coworking, mas aquilo que me parece interessante, acho que isto não é falado por eles, mas é uma ideia que eu acho que, pelo menos para mim, eventualmente faz todo sentido, é possível imaginar este tipo de organizações e este novo escritório, não apenas como um sítio onde eu, enquanto membro de uma organização, vou ajudar ou vou beber a cultura da organização e ajudar a cimentá-la, mas parece-me que há aqui uma oportunidade muito interessante, que é ver o escritório como o sítio onde a própria organização se encontra com os seus clientes, que podem, de uma forma até mais informal e inesperada, frequentar uma parte das instalações da organização. E para muitas organizações um problema é conhecer os seus clientes, portanto os clientes são, enfim, são pessoas que estão bastante afastadas. A possibilidade de ter os clientes a trabalhar na organização uma parte do seu tempo no escritório completamente reformatado, acho que é uma ideia muito interessante, porque permitirá à organização de facto conhecer os seus clientes. Eu julgo que as experiências de muitos de nós com as organizações que somos clientes não são necessariamente muito satisfatórias. Acho que temos aqui uma oportunidade interessante para nos darmos a conhecer mutuamente e no fundo para criar espaços onde, aproveitando a ideia de recriar o escritório, podemos imaginar, por exemplo, espaços de trabalho ao qual os nossos clientes são convidados a dirigir-se. Ou seja, resumindo e concluindo, é evidente que nenhum de nós, julgo eu, acha que esta crise é um momento bom, mas como dizia o Churchill, não há provavelmente nada pior do que desperdiçar uma boa crise, e portanto acho que podemos aprender qualquer coisa com ela, e sobretudo acho que aquilo que pode ser interessante é aprender que o trabalho flexível traz um conjunto de vantagens se de facto for abraçado genuinamente. E eu terminaria com uma última nota. Um dos problemas que a maior parte das pessoas tem em relação ao seu trabalho é a maneira ou a dificuldade de o conciliar com a família. Acho que temos aqui uma oportunidade muito interessante para recriar um conjunto de regras, não apenas para flexibilizar o trabalho das pessoas que têm filhos pequenos, mas também para flexibilizar o trabalho das pessoas que têm familiares mais velhos, nomeadamente pais, e que desta forma se calhar podemos encontrar soluções mais adaptadas às necessidades da sociedade. A pandemia, se nesse aspecto vier ajudar-nos a encarar este problema de uma forma mais fresca, acho que eventualmente não terá sido um total desperdício e talvez nos ajude a reinventar e reimaginar a maneira como trabalhamos e como vivemos uns com os outros. E da minha parte era isto, e mais uma vez, obrigado a todos por este convite, e obrigado à SES em particular. Muito obrigado, Miguel, e muito obrigado também a Arménios, que foram, enfim, intervenções interessantíssimas, com imenso sumo para pensar. Eu pegando aqui, se calhar nesta última deixa, e na pergunta da Fátima Amorim, enfim, agarrava neste tema da conciliação da família e do trabalho. Nem sei bem se é conciliação, porque não são coisas inconciliáveis que seja preciso conciliar, mas, enfim, é um tema. E como é que, enfim, algumas dicas, bem sei que isto não pode ser o mesmo café para todos, portanto não pode ser a mesma dica para toda a gente, mas se calhar, enfim, se o Miguel quiser dar aqui umas pistas para como é que um líder cristão há de ajudar a garantir este equilíbrio entre a família e os trabalhadores. Deixava já também a outra questão, talvez ao Arménio, a seguir, que é
uma questão que também foi abordada, mas talvez aprofundar um bocado, a questão deixada pelo David Zamit, que é o problema da perda da criatividade e como é que se há de alimentar, estimular e não perder essa capacidade de inovar, que eu vejo até em risco, principalmente nos mais novos, que podem, há o risco de perder este espírito de comunidade que a presença física confere, não é? Esta ideia de espírito do corpo e que se torna mais tenue com o afastamento. Muito bem. Essas duas questões para começar. Muito bem, então eu começo com a minha pergunta, João, muito obrigado. Um dos fenómenos interessantes no mundo do trabalho é que ao longo dos anos foi-se aprofundando a ideia de que uma pessoa, para ser um bom membro de uma organização, tem de ter uma dedicação temporal quase total à empresa. Ou seja, em alguns casos instalou-se uma cultura de presentismo que faz corresponder a ideia de que uma pessoa empenhada é uma ideia que está sempre, que trabalha muito, trabalha muitas horas, etc. Eu devo dizer que tenho muitas dúvidas em relação a isso desde há muitos anos, nomeadamente porque, tal como eu disse há bocado, fiz doutoramento na Holanda e os holandeses têm uma característica interessante, é que, pelo menos se ainda for como na altura, imagino que sim, a partir de certa hora, que normalmente por volta das 5 da tarde, as pessoas vão-se embora do local onde trabalham. Em Portugal, eu imagino que em muitos casos isto nem sequer será muito bem visto, mas não é por causa disso que os holandeses deixam de ser mais produtivos do que nós e, portanto, eu acho que se aqui alguém tem um problema, somos nós. Uma das vítimas deste tipo de lógica, obviamente, é a família, porque o tempo que eu passo num lado não posso passar no outro. Para agravar o problema, em alguns casos, saiu o ano passado um artigo muito interessante sobre esta matéria, há empresas que adotam políticas amigas da família, mas aquilo que acontece em alguns casos é que as políticas amigas da família acabam por agravar os problemas para a família, e nomeadamente para as mulheres, porque, como sabemos, e apesar de toda a evolução que tem havido, portanto, uma parte do trabalho familiar ainda acaba por recair mais nas senhoras do que nos homens. E, portanto, o que é que eu vejo aqui de oportunidade? A ideia de repensar genuinamente esta tensão entre o trabalho e a família, e eu acho que todos aprendemos uma coisa, é possível, com regras claras e com expectativas e objetivos de desempenho claros, dar muito mais flexibilidade às pessoas do ponto de vista dos seus horários de trabalho, e portanto, repito, eu julgo que o risco de situações como aquela que estamos a viver e um dia alguém formulava a questão de uma maneira que eu julgo que poderá não andar muito longe da verdade. Ele dizia-me que com a pandemia, quem trabalhava pouco passou a trabalhar menos e quem trabalhava muito passou a trabalhar mais. Eu acho que o ponto aqui é garantir que isso não acontece e que nós temos objetivos claros e que não há aproveitamento por parte dos que trabalham menos, mas que podemos realmente ter métricas e expectativas mais alinhadas com este cuidado perante a família. Acho que esse é o lado mais positivo. Por outro lado, acho que há uma outra, e termino com esta nota, uma outra possibilidade que é: nós, normalmente, nas empresas, preocupamos com a segmentação dos clientes. Não atendemos tanto à segmentação dos colaboradores, mas as pessoas também têm necessidades diferentes. Há momentos em que eu preciso de mais tempo para dedicar à família, há momentos em que preciso de ter menos. E, portanto, talvez possamos ter aqui uma oportunidade para adaptar os regimes, nomeadamente de trabalho híbrido, às necessidades das pessoas. Acho que isso será bom para as pessoas e para as organizações. E, portanto, do ponto de vista da proteção deste equilíbrio, eu julgo que temos aqui um excelente pretexto para, de facto, reinventar ou recriar um conjunto de regras e, nomeadamente não estabelecer esta correspondência entre presentismo e dedicação, que me parece bastante inadequada em muitos casos. João, é a minha vez. Sim, faz favor, também. Eu, antes de me debruçar sobre a questão colocada pelo David sobre a criatividade, fazia aqui uma pequena chega àquilo que o Miguel referiu. Ontem estava a ler um caso de uma empresa fez o seguinte, e porventura outras estão a fazê-lo. Imaginem um casal que tem um filho, o que a empresa fez foi permitir, a ela ou a ele, já não posso precisar, começar a trabalhar às 6 da manhã para acabar às 13. Isto permitia que durante esse período fosse o pai a ficar com a criança e à tarde era ela que ficava com a criança. Isto muitas vezes é possível, não interfere rigorosamente nada nos fluxos de trabalho. Eu julgo que é importante também, precisamente fazendo jus àquilo que o Miguel referiu, prestar atenção às necessidades idiosincráticas daquela família.
O apoio material que por vezes é dado a uma família é relevante para essa família, mas não é para outra família. Portanto, essa necessidade de segmentação parece-me importante e fazer ajustamento às necessidades de cada família. Já agora, parece-me também importante que se crie uma cultura de equipa no sentido em que, se alguém está numa condição familiar específica, mais exigente, é importante que os restantes membros da equipa tenham consciência disso e estejam dispostos para, durante esse período, fazer um pouco mais do que aquilo que seria expectável para que, noutros momentos, sejam essas mesmas pessoas a fruir. Por outro lado, eu acho que é muito importante o apoio emocional, o apoio emocional do próprio, de quem lidera. Um telefonema regular, enfim, de quando em vez de enviar algo para casa com, digamos, com natureza material, creio que tudo isso pode ajudar. Relativamente à questão da criatividade, eu mencionei-a, há de facto, há um relatório que foi publicado recentemente pela Microsoft, e vocês dirão, está bem, mas a Microsoft tem interesse no relatório. É verdade, mas é verdade que o relatório incorpora uma espécie de revisão da literatura sobre múltiplos estudos, muitos deles de natureza académica, e uma componente que lá é mencionada é precisamente a do efeito do teletrabalho sobre a criatividade. E se há trabalho que é negativamente afetado pelo teletrabalho, é precisamente o trabalho criativo. Porquê? Porque o trabalho criativo depende de várias coisas, não apenas das capacidades individuais, mas também das interações espontâneas. Não é por acaso que, por exemplo, o Steve Jobs na Apple idealizou uma sede em que as pessoas tinham, digamos, quase obrigatoriamente de se cruzar, de se encontrar umas com as outras. Porquê? Ou até na casa de banho. Ele pensou até no posicionamento das instalações sanitárias. Porquê? Porque esses desenhos físicos, digamos assim, têm consequências para as interações espontâneas, serendipiosas, se quiserem. E, portanto, a resposta é sim, esse é o tal trabalho para o qual é preciso... O trabalho criativo é o tal para o qual é preciso ter muito, muito cuidado. E permitam-me só fazer aqui uma pequena nota, acho que é uma curiosidade, eu há bocadinho não a mencionei. Há, porventura, muitas atividades, muitos processos que podem ser levados a cabo, fazendo jus, fazendo recurso, digamos assim, da criatividade, e que permitem melhor gerir o trabalho híbrido. É o caso de uma empresa japonesa, vejam lá, criou um robô avatar que permite que quem está em casa manipule o robô que anda pela empresa e pode, por exemplo, participar de uma reunião. Portanto, eu estou aqui, vocês estão todos numa sala e eu, a partir daqui, controlo o meu robô, o meu avatar, faço perguntas e até, segundo eles dizem, já agora, não sei se já o disse, a empresa é japonesa, não é? E, portanto, nesse contexto faz sentido. Mas o que eu quero dizer com isto é que, de facto, há porventura caminhos que nós ainda não exploramos e que vale a pena explorar. Espero ter respondido. Bem, obrigado. Se calhar fazia mais aqui uma roda de duas perguntas. Enfim, há aqui várias questões, se calhar escolhia duas. Uma da Carolina Menezes, que pergunta de que modo o trabalho remoto vai ou está já a afetar a aprendizagem informal. Portanto, o trabalho remoto e a aprendizagem informal. Isto por um lado. Por outro, uma pergunta para saber se esta relação de trabalho vai fazer derivar a disponibilidade para o resultado como fator-chave, não é? Se vai haver aqui um shifting no que é entregue. Perguntava, sim, as perguntas simples, mas perguntava a cada um. Se o Arménio se importar, eu começo e depois o Arménio termina. Trabalho informal. Eu acho que é uma excelente pergunta. Há quem defenda, e parece-me uma ideia bastante realista, que nós temos andado a viver neste último ano à custa do capital social construído no passado. E se calhar durante algum tempo isso não tem problema, mas acho que não vamos poder viver desse capital social para sempre porque ele gasta-se, não é? E portanto um desafio que aqui temos é como é que vamos usar o futuro para recuperar
a capacidade de construir este capital social, relações, confiança, etc., de modo a que possamos voltar a tirar partido daquilo que acontece informalmente nas organizações. O Arménio mencionou, não sei se ele referiu o conceito explicitamente ou não, mas eu julgo que, além do trabalho informal, há aqui uma outra vítima deste tipo de trabalho que estamos a fazer, que é o conhecimento tácito. Muito daquilo que nós sabemos tacitamente porque vemos os outros fazer o seu trabalho. Obviamente isso não acontece facilmente neste tipo de regimes e, portanto, daí que eu acho que o formato híbrido é provavelmente melhor para proteger esta dupla faceta de trabalho formal e informal ou tácito e explícito. Em relação aos resultados, eu diria que, bom, provavelmente o mundo não mudou assim tanto e depois disto, obviamente, vai ser necessário apresentar resultados na mesma. Portanto, as organizações precisam deles e acho que realisticamente isso faz sentido. O ponto aqui é como é que, eventualmente, procuramos atingir os resultados que queremos de uma forma mais eficiente, nomeadamente, e volto ao mesmo ponto, não fazendo corresponder a quantidade de horas que investimos no trabalho com a qualidade das horas trabalhadas. E, portanto, aí é que eu acho que temos um desafio interessante, que é como é que aprendemos a trabalhar de uma forma mais eficiente, até para gozar melhor, para ter um estilo de vida mais equilibrado. Todos nos dizem isto. Nós somos, dos países da Europa, daqueles que mais trabalhamos, mais horas trabalhamos, para menos produzir. E, portanto, acho que temos aqui uma oportunidade interessante para reinventar algumas das coisas que fazemos. Sim, eu corroboro aquilo que o Miguel acabou por dizer. Portanto, a resposta é sim. O trabalho remoto, sobretudo se for exclusivo ou predominante, pode afetar a aprendizagem informal, porque a aprendizagem informal resulta muitas vezes das interações espontâneas, do encontro que temos no café, na cantina, no restaurante, até no estacionamento. E isto está muito associado, de facto, com aquilo que o Miguel referiu, o conhecimento tácito. Quer dizer, eu aprendo muitas vezes um modo de fazer de uma maneira que não é explícita. Ou seja, e eu por vezes nem sequer tenho consciência do que aprendi. Nem tenho consciência daquilo que já interiorizei. Isso é normal, é natural, é espontâneo e resulta em grande medida destas interações espontâneas em contexto, digamos, presencial. Portanto, a resposta é clara. Julgo que esse é, porventura, um dos efeitos mais negativos do trabalho remoto, se não for, naturalmente, complementado com trabalho presencial. Relativamente à questão dos resultados, ontem estava a ler um relatório e eu concordo com a ideia de que se avalie o desempenho pelos resultados. Mas daqui decorrem inúmeros desafios e um deles é como é que as pessoas lá chegam? E será que chegam lá pelos meios apropriados? Ponto 1. Ponto 2. Que resultados? Estamos a falar de resultados objetivos ou estamos a falar de resultados subjetivos, que requerem a avaliação por outros? Quer dizer, por exemplo, o número de linhas de código a quantidade, o volume de vendas é um resultado objetivo, não é questionável. O modo como lá se chega é que pode ser questionável. Mas há muitas outras atividades cujos resultados não são avaliáveis objetivamente, requerem a avaliação por outrem. Ora, o que nós sabemos é que estas avaliações são mais problemáticas em contexto de teletrabalho. E, portanto, isto requer da parte de quem lidera, da parte dos avaliadores, uma grande sensibilidade e uma grande consciencialização dos enviesamentos. E um dos enviesamentos que a literatura já mencionava previamente é as pessoas, os avaliadores, por vezes não prestam a devida atenção àquilo que o teletrabalhador faz. E não é por acaso que se sabe também, já agora, isto é importante, porque é que durante o período da pandemia muitos trabalhadores até aumentaram a produtividade? Uma possível razão é esta. Primeiro, há duas. Uma delas é tinham medo de perder o emprego. E a outra associada a esta é querem mostrar serviço, querem sinalizar que são devotados, que são empenhados no trabalho. Ou seja, isto no fundo é uma resposta inconsciente à noção, inconsciente ou menos consciente à noção de que se eu não estou junto do meu chefe, posso ser penalizado na avaliação de desempenho. Sobretudo quando este desempenho é avaliado em termos de comportamentos, atitudes, ou seja, aquele tipo de resultados que são avaliados, enfim, através daquelas escalas de 1 a 5 ou de 1 a 7 e que são altamente
suscetíveis de enviesamentos, seja em contexto de teletrabalho ou não. Muito bem. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Arménio, também. Está a chegar aqui a 1 da tarde. Eu, se calhar, utilizando um método jesuítico, se é que se pode dizer assim, vou-me arriscar a tentar fazer aqui uma síntese para levarmos aqui algumas ideias. Portanto, começaria por lembrar que os desafios não são todos iguais e que há vários tipos de teletrabalho. E, por outro lado, ainda é completamente incerto o que vai acontecer. Vai ser necessário planear, mas também vai ser necessário improvisar, e este é também um dos grandes desafios. O teletrabalho tem vantagens e tem desvantagens. Como vantagens, enfim, permite contratar à escala global e, portanto, aumenta muito a possibilidade de recrutamento por parte das empresas. Por outro lado, parece que pode vir a reduzir alguns custos, enfim, como vantagem, embora não seja essa a essencial. Mas há desvantagens ou, por outro lado, grandes desafios. Os locais de trabalho são críticos para a inovação, como local de encontro para a criatividade, a troca de ideias e até o fomento da relação pessoal e deste sentido de pertença e de comunidade. Há também o risco da perda de propósito comum, há perda de diversos estímulos que a presença física permite. O Arménio também referiu aqui uma ideia engraçada, achei eu, de que a própria atividade física suscita a memória pela associação dos eventos a um determinado local. Há também a questão do risco da perda da empatia e também do capital social, os circuitos de comunicação que são empobrecidos, a perda de sociabilidade, etc. Não é? Se há diferença de produtividade, bem, isso depende se o desempenho é afetado, isso depende. Agora, uma coisa é certa, é importante também ver se há ou não a escolha do trabalhador em optar pelo teletrabalho, se o teletrabalho é imposto ou é uma escolha própria. Isso também vai, evidentemente, gerar ou ter impacto no desempenho e, portanto, aquilo que é importante reconhecer é que não se pode fazer generalizações e, portanto, cada caso é um caso. E, portanto, é preciso relembrar aqui o importante papel do líder para desenvolver laços, para criar aqui uma harmonia entre a disciplina e a flexibilidade e também o líder tem um papel importante no reconhecimento. É necessário clarificar expectativas, avaliar de forma clara os resultados, tentar dar um feedback regular, aquilo que os ingleses, os anglo-saxónicos dizem celebrate, arranjar momentos de celebração regulares dos êxitos das equipas, dos êxitos individuais, são formas de recuperar, já eram antes, quando não havia o teletrabalho, e portanto agora este celebrate ganha aqui uma nova emergência. É necessário promover não só relacionamentos verticais, mas também os relacionamentos entre os membros ao mesmo nível, definir fronteiras claras entre o trabalho e o não trabalho, a preocupação com os novos membros, os recém-chegados às estruturas de trabalho que se sentem perdidos, e esta ideia de que também já existia, mas agora mais forte, de criar encontros regulares. Miguel Pina e Cunha, enfim, numa abordagem um bocado diferente, mas também muito incisiva, lembrou que, evidentemente, estamos todos a aprender e isto é uma caminhada num espaço novo. É preciso lembrar várias lições. O trabalho híbrido, vamos ver como é que isto acontece. Uma parte do trabalho em casa, uma parte do trabalho no escritório, pode ser aqui o grande futuro, se calhar uma semana reduzida de 4 dias. Vai ser necessário clarificar o trabalho síncrono, o trabalho assíncrono. O que é que se pode fazer para ajustar as necessidades de cada caso pessoal, portanto, cada caso individual.
novamente a ideia de marcar encontros sociais, os processos de avaliação de desempenho têm que ser apropriados a cada situação, e o escritório, por fim, pode vir a deixar de ser um local de trabalho e vai passar a ser um local de encontro, e isto abre uma nova oportunidade até de relacionamento com os clientes e, portanto, uma nova perspectiva. Enfim, eu penso que só estas são as principais ideias. Claro que falhei outras, mas penso que são as principais ideias. Eu gostava muito de agradecer uma vez mais ao Arménio e ao Miguel estas excelentes intervenções e esta a partilha de conhecimento que, penso que consigo falar por todos, foi utilíssima. Como dizia no princípio, esta é a primeira sessão de um ciclo. No próximo dia 22 de abril, também quinta-feira, do meio-dia à 1h, temos o impacto da pandemia na sociedade e os novos pobres. O Jorge colocou aqui no ecrã. Vamos ter o Padre Jardim Moreira, da Rede Europeia Antipobreza, e o João Pedro Tavares, aqui o nosso presidente da ACERS, com a moderação de David Zamit. Essa será a próxima sessão, e depois de 15 em 15 dias cada uma das outras sessões. E, enfim, lembrava também aqui uma iniciativa da ACERS, antes de me despedir. Neste fim de semana, que vai ser um fim de semana chuvoso, há aqui uma visita virtual ao Palácio da Ajuda, uma visita acompanhada pela Rainha Dona Maria Pia de Savoia, ao Palácio da Ajuda, uma ideia nova e engraçada, e penso que é também uma ideia para fazer em família. Portanto, uma ideia aqui da comunidade EFR, com o patrocínio da ACES. E com isto me despeço agradecendo a todos, a presença. Eu, pelo meu lado, não só gostei, como até me diverti, sinceramente, e vou mais bem disposto. Muito obrigado a todos, especialmente ao Arménio e ao Miguel, e um abraço a cada um. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Deus, boa tarde. Obrigado. Obrigada, Santa Páscoa. Todos fiquem bem. Obrigado. Obrigado.